Olá! Nessa aula, vamos discutir e fazer alguns testes rápidos com os principais parâmetros disponíveis no Stable Diffusion. O primeiro são os algoritmos de Scheduler, que basicamente determinam como a imagem é calculada. Como esses algoritmos são matematicamente diferentes, irão divergir e eventualmente convergir se as configurações estiverem corretas. Existem diversos algoritmos diferentes, como por exemplo o PNDM, DDIM, KLMS e também o Euler-A, esses que são os principais. Caso você queira saber mais detalhes técnicos sobre a teoria e a matemática sobre os algoritmos, você pode seguir para esse link. O que nos interessa durante esse curso é que os algoritmos vão levar a resultados diferentes. Perceba que nós temos nas colunas os nomes de algoritmos diferentes e estamos utilizando o mesmo prompt para gerar essas imagens. Note que diferentes algoritmos geram tipos diferentes de imagem. Voltando na interface gráfica, nós temos o Sampling Methods, que é esse algoritmo. O padrão que está definido é o DPM2M Carras, que nós conseguimos gerar essa imagem. Existem dezenas de algoritmos diferentes que podem ser configurados. Vamos fazer o teste com o Euler-A, que é aquele algoritmo que estava no teste no slide. Vamos clicar no Generate. Ao invés de utilizarmos o algoritmo padrão, agora nós estamos utilizando esse outro algoritmo que vai retornar resultados diferentes. Nós podemos testar o LMS. Note que nós temos o mesmo prompt e os algoritmos vão levar a resultados e imagens diferentes. Esse é o primeiro parâmetro a ser configurado. Na sequência, nós temos o seed, que é a semente que irá criar o ruído latente inicial. Ou seja, quando nós trabalhamos com a geração de imagens, será gerado ruído aleatório, conforme podemos observar nessa imagem. Esse ruído, aos poucos, será transformado na imagem final, de acordo com o prompt que nós estamos enviando. Ao definir um seed, conseguimos reproduzir os resultados. Ou seja, se nós usarmos o mesmo valor para esse parâmetro, os resultados sempre serão iguais, considerando o mesmo prompt e o mesmo modelo. Voltando para a interface, podemos fazer um teste. Note que nós temos o parâmetro seed com o valor igual a -1. Se nós observarmos essa descrição, quando o seed é -1, toda vez que você gera uma imagem, será gerado um seed ou um número aleatório. Conforme nós podemos observar, o seed gerado para essa imagem foi esse número. Toda vez que esse número for utilizado, essa mesma imagem será gerada. Vamos fazer um teste colocando o valor do seed com o número 34, por exemplo. Vamos clicar no Generate. Será gerada uma imagem diferente dessa, pois o seed é diferente. Perceba que nós temos o seed igual a 34. Se nós clicarmos no Generate novamente, você vai observar que será gerada a mesma imagem ou muito parecida, pelo fato de que o seed mantém-se o mesmo. É muito interessante utilizar o mesmo seed para você reproduzir os resultados. O próximo parâmetro é o Inference Steps, que são as etapas do processo de inferência ou processo de geração de imagens. No geral, quanto mais etapas, melhores são os resultados, porém, leva mais tempo para que a imagem seja gerada. O Stable Diffusion funciona muito bem com um número relativamente pequeno de etapas, por isso recomendamos usar o número padrão de 50 etapas ou então
dependendo do algoritmo de scheduler, você pode utilizar até mesmo 20 etapas. Quanto mais etapas, melhor o resultado, porém, vai chegar em um ponto no qual a imagem vai parar de melhorar. Por isso é importante você fazer alguns testes com esses parâmetros. Se você precisa de resultados rápidos, pode usar um valor menor. Se você precisa de resultados com uma qualidade maior, você pode usar números maiores. Note que nós temos alguns exemplos. Inference steps igual a 10, a imagem está bem distorcida, e conforme nós aumentamos o número de etapas, a qualidade da imagem aumenta. Note que da etapa 40 para a etapa 50, nós temos um ganho bem pequeno na qualidade da imagem. Ou seja, depois de um certo número de etapas, a imagem vai parar de melhorar. Nós temos o parâmetro Sampling Steps. Vamos definir com o valor igual a somente 5. Clicando no Generate, o processo de geração é mais rápido, porém a qualidade da imagem não é boa. Nós não conseguimos indicar que essa imagem equivale a esse prompt. Vamos agora voltar para o valor 20. Nós teremos aquele mesmo resultado que nós tínhamos anteriormente. E se nós aumentarmos para, por exemplo, 50, a tendência é que nós teremos uma imagem com qualidade maior, porém leva um pouco mais de tempo para ser processada. Veja que nós temos, de fato, o Yoda, muito melhor do que o resultado anterior. O número de etapas vai depender do algoritmo de scheduler que for utilizado. Para alguns algoritmos são necessárias mais etapas, para outros algoritmos são necessárias menos etapas. Temos um outro parâmetro bem importante, que é o CFG, que é chamado de Classifier Free Guidance, que é chamado de escala de orientação. É uma forma de aumentar a aderência ao sinal condicional que guia a geração. Nesse caso é o prompt, ou o texto que nós estamos enviando para a ferramenta. Esse parâmetro controla o quanto o prompt condiciona o processo de difusão. Em outras palavras, representa o quanto de importância estaremos dando ao prompt ao gerar as imagens. Por exemplo, se nós especificarmos valores baixos para esse prompt, mais o algoritmo vai ignorar o prompt. Ou seja, se o valor for igual a 0, o prompt é ignorado. Nós teremos uma geração de imagem incondicionada. A tendência de gerar imagens mais criativas, porém podem haver vários elementos que não estão relacionados ao prompt, ou que foram puxados de outras imagens que não são relacionadas àquilo que você quer gerar. Por outro lado, valores maiores vai gerar imagens que melhor representam o prompt. Os resultados tendem a ser menos criativos, pois eles vão seguir exatamente aquilo que você está definindo no prompt. Temos esse parâmetro que é o CFG Scale. Vamos tentar zerar ou colocar com o valor mínimo, nesse caso igual a 1. Clicamos no Generate. A tendência é que nós vamos ter imagens que não estão muito relacionadas ao prompt, conforme nós podemos observar nesse resultado. Nós temos um pouco de oceano e talvez o começo do desenho do Yoda. Se nós aumentarmos esse parâmetro, vamos colocar o valor máximo, que é igual a 30, nós teremos uma imagem mais parecida com o prompt, que vai seguir exatamente aquilo que nós queremos. Apesar de nós termos a imagem de certa forma parecida com o prompt, quando nós aumentamos muito esse valor, nós também teremos resultados indesejados. Portanto,
você pode fazer o teste com valores menores, maiores, até que você consiga chegar em uma imagem que esteja relacionada àquilo que você precisa. Analisando esses parâmetros, você pode perguntar quais são os parâmetros ideais que devem ser utilizados. A resposta é que vai depender muito do tipo de imagem que você estiver gerando e é necessário fazer alguns testes. Porém, nós coletamos algumas informações adicionais com relação aos scheduler e parâmetros recomendados. No geral, o DPM++, 2M Carras e o Euler A costumam ser geralmente as melhores escolhas. São um balanço quase perfeito entre a velocidade e a qualidade. Inclusive, você pode acessar esse artigo para mais detalhes sobre o comparativo que foi feito. Com o DPM, são necessárias 20 steps. Caso você esteja utilizando um modelo personalizado ou algum outro modelo que você fez o download da internet, é importante que você veja a recomendação de scheduler na página do modelo. Temos essa definição interessante, que ao selecionar o scheduler apropriado de acordo com o modelo, é possível otimizar as operações internas da IA para melhor corresponder ao resultado desejado. Portanto, toda vez que você utilizar um modelo específico, é interessante checar a documentação. Durante boa parte das aulas, nós vamos utilizar esses algoritmos de scheduler que, em geral, costumam dar os melhores resultados. Com relação ao Inference Steps, o modelo base do Stable Diffusion consegue bons resultados entre 25 e 50 steps, e também vai depender do scheduler. O DPM2M Carras, que é o algoritmo padrão, exige 20 steps, ou seja, são aqueles valores default que já estão na interface. Por outro lado, o Euler A precisa de mais steps. Quando você trabalha com modelos personalizados, geralmente exige menos, algo como 20 steps. Novamente, é importante checar a documentação para verificar os valores melhores de acordo com o modelo. Com relação ao CFG, para modelos base, o padrão é 7, que é o valor padrão quando nós abrimos a interface. Para modelos personalizados, em geral, o CFG possui um valor menor, 3,5 ou 4. Durante os estudos de caso, nós vamos discutir um pouco mais sobre os parâmetros recomendados. Esse slide apresenta vários textos, caso você queira estudar e consultar esse material sobre os parâmetros. Por exemplo, com o DPM++, para a maioria dos modelos, 20 steps é o suficiente. Já o Euler A tende a melhorar caso você aumente esse parâmetro. Nós temos esse artigo abaixo que mostra o comparativo dos parâmetros, como por exemplo CFG 2, Steps 10 e aqui no final CFG 15 e Steps 10. Nós podemos observar a qualidade e a diferença das imagens que são geradas de acordo com os parâmetros. Caso você queira saber mais detalhes, é recomendável que você acesse esse link para fazer a leitura completa sobre o comparativo dos parâmetros, pois nesses slides nós estamos trazendo somente um apanhado geral para que você saiba que parâmetros diferentes, modelos diferentes vão levar também a resultados diferentes. Obrigado e até a próxima aula!